Então, meus amigos, como nós falamos, vamos envolver o Bira com as nossas melhores vibrações. Fica melhor, fica mais perto, né? Bom, chegou. Pessoal, boa noite a todos e boa noite a todas. Então vamos começar de novo, né? Boa noite a todos e boa noite a todas. Sempre a mulher ganha, né? Impressionante. Graças a Deus, né? É um prazer estar aqui na casa de Eurípides Barçanufo, junto com amigos queridos de longos anos aí no percurso da doutrina dos espíritos. Quando nós nos envolvemos com essa doutrina, obrigado. Quando nós nos envolvemos com essa doutrina, nós estamos sempre eu estou com a voz meio fanhosa, porque eu desci do carro, foi tanta poeira, que está em obra, né? Eu comecei a espirrar, a garganta está um pouco irritada, mas está dando para falar. E quando nós, né, estamos envolvidos com essa doutrina, nós não podemos, primeiro, aprender a não ter melindres, né, que é uma das coisas mais difíceis ou mais trabalhosas, segundo Joana de Ângeles, que nós temos dentro da doutrina para fazer. E não ter melindre significa que nós, trabalhadores de Jesus, trabalhadores da doutrina dos espíritos, da causa espíritas, estamos sempre aptos para fazer aquilo que estiver à nossa disposição fazer. Precisa lavar o banheiro, vamos lavar o banheiro. Precisa ser médium de transporte, vamos ser médium de transporte. Precisa fazer palestra, vamos fazer palestra. Então a gente tem que estar preparado para fazer aquilo que a gente precisa fazer para divulgar essa doutrina quanto mais a gente puder, né? A experiência de 22 viagens para os Estados Unidos e Canadá para trabalhar com a comunidade brasileira de lá, né, com a doutrina dos espíritos, orientando vários centros, fundando centros. Estou indo agora para a Flórida para mais um grupo que está se formando. Nós vamos para lá para montar planejamento, para direcionar trabalhos e fazer com que a doutrina se propague, né, cada vez mais. Na certeza de que nada disso é nosso, porque a gente vai, isso aqui fica, né? Então a gente tem que ter essa certeza e desapegar, que é um dos prazeres da alma, é o desapego, que a gente vai ver. Então, como nós temos 14 a 16 prazeres aqui, a gente tem que correr um pouquinho para dar tempo, nós vamos começar o nosso trabalho de hoje. Todos nós aprendemos com a doutrina dos espíritos as revelações que nos foram dadas. Primeira revelação, Moisés, que nos trouxe essa primeira revelação para que a gente pudesse tomar ciência de como seria a liberdade para cada um de nós, já que Moisés foi o responsável pela libertação dos hebreus dos escravos. Segunda revelação, Moisés, individualidade. Segunda revelação, Jesus, o mestre dos mestres, o maior espírito que a Terra pôde conhecer quando aqui encarnado e, para nós, também desencarnado, também onde ele estiver. Mas Jesus trouxe para nós o maior de todos os ensinamentos, que se resume numa única palavra: amar. Esse amar em 3 segmentos que vai abranger a tudo e todos: a Deus, ao próximo e a si mesmo. Se nós nos focarmos apenas neste ensinamento de Jesus, nós estaremos evoluindo mais apressadamente. Porque tudo aquilo que acontece em nossa volta está dentro desse ensinamento de Jesus. E aí vem para nós a terceira, e segundo os Espíritos nos diz, e última das revelações, que é a doutrina dos Espíritos. Aí a gente começa a pensar, a refletir. Ora, primeiro Moisés, individualidade. Depois Jesus, individualidade. Aí vem a doutrina dos Espíritos, um coletivo. Porque não é a doutrina de Kardec, nós sabemos disso. Kardec foi aquele que se preparou para compilar tudo aquilo que aquele coletivo de espíritos trouxe de informações para que cada um de nós pudesse fazer a nossa evolução. Então,
já começa a nossa reflexão aí. Porque prestem atenção que doutrina dos espíritos é pura reflexão. Pura reflexão. É tudo aquilo que está de acordo com a doutrina dos espíritos fala ao espírito. Se fala ao espírito, o espírito tem que refletir naquilo que está acontecendo à nossa volta, que a doutrina traz como ensinamento. Então, a doutrina dos espíritos nos trouxe 1019 questões, perguntas, né? E aí a gente vai lá em Sócrates, na maiêutica, que Sócrates devolvia a pergunta com pergunta, e por aí vai. Tudo sendo preparado para que cada um de nós pudéssemos, na nossa reflexão, seguir o caminho da nossa evolução. Aí olha só que interessante. A natureza não dá salto. Mas vocês já repararam que durante esses últimos 50, 60 anos, a Terra evoluiu tanto como nunca tinha evoluído antes? Eu tenho 65 anos. Quando eu era criança, não tinha televisão, não existia. Imagina nós, há 50 anos, pensar que a gente poderia falar de celular. Então, tecnologicamente, cientificamente, a medicina, tudo deu um salto muito longo, muito apressado, porque nós estamos nesse movimento, não dá mais para esperar, não dá mais para ficar nas pequeninas coisas. Aí olha o que acontece. Chico Xavier aparece e nos traz Emmanuel, que repete, entre aspas, com outros caminhos, para que a gente pudesse entender melhor, tudo aquilo que Jesus já nos trouxera. Uma repetição. Aí vamos pensar, Jesus apareceu aqui 2000 e tantos anos atrás. Aí vem Emmanuel, e nesse intervalo outros apareceram, vem Emmanuel para repetir tudo de novo. Aí quase que imediatamente, ou até paralelamente, aparece Joana de Ângeles. Olha que coisa interessante. Toda a obra de Joana de Ângeles, ela se remete ao eu. Então Joana diz assim para a gente, já foi Moisés, já foi Jesus, já foi doutrina dos espíritos, e isso sem contar os outros. Já veio Emmanuel. Será que não está na hora de você saber o quanto de Jesus tem em você? Autoconhecimento, auto isso, auto aquilo outro. Ou seja, chegou a hora da gente perceber o que eu já tenho dentro de mim, dentro de nós, como registros já adquiridos durante as nossas reencarnações e começar a trabalhar com isso. Jesus falou para a gente, vós sois deuses, podeis fazer mais do que eu, faça brilhar a vossa luz. Ora, para que eu possa fazer brilhar a minha luz, é necessário que eu tenha resolvido em mim determinadas questões. São os prazeres da alma. A alma, porque é para nós que estamos reencarnados aqui. Não é os prazeres do espírito, é os prazeres da alma. Para a gente, para todos nós que estamos aqui mergulhados, aprisionados nesse corpo de carne. Então a gente vai ver, e a gente vai refletir, e são 14 ou 16 mais ou menos, se não der tempo, a gente deixa para depois, porque isso é trabalho de seminário, então é para se discutir em grupos, etc., coisa e tal. Né? Então vamos lá, vamos começar a ver, e você vai trazer isso para você. Será que eu já tenho? Será que eu não tenho? Vamos fazer aqui uma estatística mental. Nós estamos reencarnados. Temos a nossa vida material. E nós somos espíritos. Sempre seremos. Né? Qual é o percentual de satisfação da matéria que você tem durante essa sua presente reencarnação? E qual é o percentual para o espírito? Como é que eu estou? Eu estou fazendo com que a minha aquisição material seja muito maior do que a minha aquisição espiritual?
E a gente esquece algo que é muito importante. Que quando a gente desencarnar, eu não vou levar as aquisições materiais. Eu vou levar as espirituais. Então, por que que nós só nos preocupamos com a sobrevivência? Com o dinheiro no bolso? Com pagar isso, pagar aquilo que temos que fazer? Mas, da mesma forma que eu tenho tempo para desenvolver as minhas questões materiais, eu tenho que ter um tempo também para desenvolver as minhas questões espirituais. Por quê? Porque quando eu for, eu vou levar essas. Eu não vou levar aquelas. Então, se eu estou dentro de uma casa espírita, como é que tem sido o meu comportamento dentro de uma casa espírita? Principalmente, como é que tem sido meus pensamentos dentro de uma casa espírita? Porque os pensamentos se materializam. Tudo que nós estamos vendo aqui foi fruto de pensamento. Então, materializa. Então, se eu estou tendo pensamentos que não são de acordo com os pensamentos de estar dentro de uma casa espírita, dentro da nossa própria casa, dentro do trabalho, na rua, seja onde for. Se os meus pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que começar a fazer um trabalho comigo. Por quê? Porque quando eu desencarnar, quando eu for me embora para o plano espiritual, que é a pátria verdadeira, nós estamos aqui de passagem para poder aprender, para poder nos ressarcirmos dos nossos erros do passado. Quando eu for, eu vou carregar comigo exatamente essas questões que eu estou tentando, de alguma forma, aqui consertar. Então, observem vocês esses prazeres, quais são deles que para vocês já está mais resolvido, não está, o que precisa, porque faz parte da evolução. É isso que nós vamos carregar conosco sempre, né? Vamos ver se eu consigo. Primeiro prazer, alegria. Como é que está a alegria para vocês? Mas, primeiro, o que é alegria para cada um de nós? Aí a gente vai responder, lembra, Joana de Ângeles, autoconhecimento. Eu não quero saber o que é alegria que ele pensa como seja, porque é a alegria que é dele. Eu quero saber a minha. Porque nós passamos várias reencarnações nos preocupando com o outro, em querer modificar o outro. E com isso perdemos tempo de nos modificarmos, de nos transformarmos. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Está falando da gente. Isto é, reconhecer o si mesmo. Ou seja, reconhecer-se espírito que somos, na personalidade que estamos. Eu não sou Bira, eu estou Bira. Né? A mais profunda realidade, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Será que Deus nos criou para sermos infelizes? Será que Deus nos criou para sofrermos, para ficar chorando, para ficar nos lamentando, nos lamuriando? Que espécie de pai seria esse? Né? Então, se eu penso que Deus não me criou para sofrer, se eu penso que Deus não me criou para ser uma pessoa, um filho dele triste, eu tenho que começar a fazer um movimento interno para que isso se modifique. E cada um é que vai buscar o seu movimento. Vai encontrar na casa espírita, vai encontrar numa terapia, vai encontrar num trabalho do bem, vai encontrar lá no Dona Meca. A gente vai fazendo esse movimento para poder retirar de nós essa tristeza que está ali, às vezes não só dessa presente reencarnação, mas acumulada de outras reencarnações. Né? Alegria. Mas é aquela alegria saudável. É a alegria da alma. Não é a alegria da matéria. Né? É aquela alegria de uma satisfação que vem de dentro. As leis de Deus, elas repousam na nossa consciência.
Todas as vezes que eu estou de acordo com essas leis de Deus que estão na minha consciência, a alegria chega. Quando eu estou em desacordo, a tristeza toma conta de nós. Isso não precisa nem a gente parar para estudar, para pensar, nem nada. E nem vai ficar pensando, né? Eu vou ter que refletir. Na minha reflexão, eu vou começar a pensar o quanto de alegria eu tenho dentro de mim. Podemos considerar que somos pessoas alegres? A gente sabe, porque a doutrina nos ensina, que a felicidade ainda não é deste mundo, mas não impede que a gente seja alegre. A felicidade, né, é um somatório das minhas alegrias, mas é evidente que eu tenho alegria, né, dentro de mim. Então, que eu busque dentro de mim essa alegria. Eu posso criar como referências. O dia que o filho nasceu, o dia que a filha casou, o dia que eu me formei, são dias que a gente fica alegre, não é? Ou será que alguém fica triste porque o filho nasceu, casou, etc., né? Eu vou ficar alegre. Então, quando eu estiver triste, isso já é um exercício que a gente vai fazendo, que eu fecho os meus olhos e começo a me lembrar num momento de alegria da minha vida. E eu tenho que potencializar isso. Eu tenho que fazer isso crescer dentro de mim. Para que um dia eu não precise mais pensar em nada. Eu serei feliz porque eu sou filho de Deus. Eu serei feliz porque eu estou tendo a oportunidade de evoluir. Eu serei feliz porque eu tenho a oportunidade de conhecer Jesus. Eu serei feliz porque eu cheguei a essa abençoada doutrina dos Espíritos que esclarece e que consola ao mesmo tempo. Olha que coisa mais maravilhosa para a gente se sentir alegre. Motivos nós temos muitos para buscar essa alegria, né? Então vamos parar de nos vitimizarmos, acharmos que somos os pobres coitados, os coitadinhos. Não há nada pior do que ser coitadinho, né? Não há nada, não se permitam a isso, né? Ah, coitado dele. É só da boca para fora, a pessoa não está sentindo absolutamente nada, né? Ela está expressando uma verbalização ali como ela estivesse se desculpando. Não, olha, eu sou solidário, coitado dele. Não há misericórdia aí. Não há misericórdia, né? Desapego. Eu acho que eu vou passar porque essa daí está resolvida, não está? A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Essa frase eu acho linda. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. Ego, a personalidade. Eu estou girando em torno do meu próprio umbigo. O ego tenta de todas as maneiras dominar o self, que é o espírito, a individualidade. E tenta atrapalhar o caminho desse espírito, a fazer com que as suas vontades prevaleçam, domine. E eu vou tendo que travar essa luta do eu com eu, o tempo inteiro. Do meu eu pequenininho, do meu eu mínimo, como o meu eu maior, a minha individualidade. É a personalidade com a individualidade. E nós brigamos conosco o tempo inteiro, porque a gente já tem dentro de nós. Vamos refletir nisso. Quem nos criou? Deus. Se Deus nos criou, eu tenho em mim a centelha divina. Se Deus me criou, eu guardo em mim toda a força e todo o poder do Pai. Eu tenho isso dentro de mim. Nós temos isso dentro de nós. Só que, de acordo com as nossas caminhadas e por estarmos ainda num planeta que respira uma energia não muito satisfatória para todos nós, por enquanto, estamos aí no processo de emancipação, de evolução, eu vou
a tendência é sempre a gente ir para o lado que é pior. Porque a minha energia vai de acordo com essa energia. Se nós estamos reencarnados no planeta Terra, provas e expiações, é porque a nossa energia é condizente com esse planeta. Ora, nós estamos caminhando para o planeta de regeneração. Eu vou desencarnar. Se eu tiver que reencarnar de novo na Terra como planeta de regeneração, eu vou ter que ter a energia similar à energia de um planeta de regeneração. Se eu não tiver ainda, eu vou para outro planeta como provas e expiações. Porque não combina. A não ser em casos em que vem para cá para missão, ou vem para cá porque é degradado e vai progredir, lá o exilado de capela e outras histórias que a gente sabe. Mas a grande maioria precisa que a sua energia esteja compatível com a energia do planeta que vai reencarnar. Então, se eu quero reencarnar num planeta de regeneração, eu tenho que me melhorar. Mas não é me melhorar fisicamente, materialmente falando, que nós ainda equivocadamente perseguimos. Nós temos que melhorar no interior, no eu, no espírito. E para isso a gente precisa trabalhar essas coisas em nós. Precisa a alma ter o prazer de começar, pelo menos, a sentir que eu já estou me preocupando em me desapegar. Né? E a gente encontra muitas desculpas com relação a isso das pessoas, né? Muitas desculpas. E um dos mais graves apegos é o apego à pessoa. Já imaginaram a quantidade de espíritos reencarnados que ainda estão presos a determinadas pessoas? Nós somos espíritas, nós estudamos isso. Se eu não facilitar, desapegar, né, aquele que desencarnou e que foi para a parte espiritual, nós estamos presos. Nem eu caminho, nem ele caminha. O fato da gente não se desesperar, eu posso sentir saudades, eu posso ficar triste momentaneamente, eu não posso me desesperar, né? Se agarrar no caixão, me leva com você, aquelas coisas todas assim, né? Aí que ele faz isso e leva mesmo, né? E a gente não sabe nem se vai para o mesmo lugar os dois. Ainda tem isso, né? Vamos lá para ver se dá para a gente passar tudo. Sabedoria. Né? Entender o que é sabedoria, esse saber. Né? A sabedoria não significa ler 300 mil livros, aprender, ter o conhecimento. Né? A sabedoria está conosco. À medida que eu vou experienciando nas minhas existências, as minhas oportunidades, eu vou adquirindo essa sabedoria para poder viver cada vez melhor. Que é isso que a gente faz aqui, né, quando a gente está reencarnado. Ter sabedoria consiste em possuir uma leitura do mundo. Uma leitura do mundo. Não significa ler os livros do mundo. Né? Eu tenho que observar, vamos ler o resto, voltada para o senso íntimo, ou seja, eu estou aqui no Rio de Janeiro, Brasil, e hoje nós sabemos o que acontece no Japão. Hoje, para ser assim ainda mais realista, faixa de Gaza, que está tão aí em voga. Nós estamos aqui. Vocês já imaginaram como é que é lá? Vocês já se imaginaram lá? Como é que é essa leitura do mundo que eu tenho quando eu, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, praia, montanha, sol, uma vida tranquila, né, dentro do possível, fora o trânsito, mas uma vida tranquila, né, tendo as nossas oportunidades. Eu fico imaginando que oportunidades que aquelas pessoas têm. A gente sabe que nada é à toa nem por acaso, porque isso não existe. Há um motivo de estar acontecendo o que está acontecendo lá com aquelas pessoas. Mas nem por isso eu não vou começar a refletir e trazer para mim uma reflexão e comparar, entre aspas,
o que eu estou vivenciando como espírito reencarnado nesse momento, aqui, nesse planeta, nesse país, nessa cidade, nesse bairro. Eu não posso deixar de olhar o que eu estou olhando ali na minha frente, dentro da minha casa, sentado no meu sofá, e olhando as casas explodirem, as crianças mutilarem, morrerem, sem ter nada, entre aspas, a ver com isso. Qual é a minha postura? O que eu penso quando eu estou ali diante daquela imagem? Que isso é uma das coisas mais importantes que todos nós devemos até conversar com outras pessoas sobre isso. Todas as vezes que entra na nossa casa determinadas imagens e notícias, eu tenho que fazer uma avaliação do meu pensamento, do meu sentimento. Se eu olho aquela cena lá e começo a pensar, não, esses israelitas, eles têm mais que morrer, tomara que exploda, tomara que isso... Eu não estou fazendo a mesma coisa que eles? Se nós estamos ainda transitando num planeta de provas e expiações, é porque a gente não consegue modificar essa energia. É exatamente o contrário. Um exemplo muito clássico que muitas pessoas ainda não conseguiram chegar lá, principalmente aqueles que não são espíritas, porque nós temos essa bênção desse conhecimento, dessa doutrina, que nos facilita muito o entendimento. Pode ser até que alguns não aceitem, mas facilita o entendimento. E todo o entendimento, toda a aquisição de conhecimento já me pertence, já é registro meu. Vai ser acessado em algum momento que eu precisar. Então vamos que na nossa casa a gente presencia uma notícia mais ou menos assim, que um cidadão estuprou uma criança e matou. São coisas pesadas, não são? Mas é com isso que a gente tem que lidar. É o nosso dia a dia. Eu não posso fechar os olhos por isso. Leitura do mundo. O mundo que eu vivo é esse. Não é um mundo cor-de-rosa, de faz de conta. Quando eu estou sentado olhando essa notícia, o que eu penso? O que eu sinto? O que eu faço? A grande maioria, e vocês vão concordar, acredito, vão desenvolver uma raiva com relação àquele que fez aquele ato bárbaro. E vão desejar tudo de ruim para ele. Tomara que ele seja preso e na cadeia faça a mesma coisa que ele fez com a criança. A grande maioria não é assim? Só que quando a gente faz isso, nós estamos contribuindo para que a coisa aumente. Quando, na verdade, a criança, ou seja lá quem for, que desencarnou, a morte pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Coitada da criança, e não sei o que, não sei o que. A gente faz aquele movimento de coitadinho disso, daquilo outro, mas a gente não sabe a história desses espíritos. A gente não sabe. O que nós temos que fazer, e que não é nada fácil de fazer, fecha a televisão, se não consegue ver, pega o seu evangelho, lê e faz uma prece para aquele rapaz, aquele senhor que causou aquilo, porque a energia que não é boa está com ele. Eu tenho, de alguma forma, que neutralizar essa energia. Porque a menina, o menino que desencarnou, os espíritos já estão cuidando. Lógico que eu posso fazer a minha oração para eles e para elas, sem problema nenhum, mas quem necessita mais é aquele que está com essa energia mais complicada. Porque senão eu estou endossando. Se ele fez isso numa hora de raiva, porque a mulher traiu, ou não importa, quando eu expresso a minha raiva e o pensamento materializa, eu estou canalizando nele mais raiva.
Quando ele sair dali, ele faz de novo, que é o que acontece. Na grande maioria das vezes. Nós temos que aprender a neutralizar isso, a quebrar isso, e não contribuir para isso. Estamos andando na Avenida Rio Branco, banca de jornal maravilhosa, dessas bem modernas. Na sua lateral, tem uma parte que é só de notícias sangrentas. Você olha no chão, tem até uma poça de sangue, né, que fica pingando ali. E na outra parte, né, turismo, paisagens lindas, maravilhosas. Eu estou andando. Para onde vocês acham que eu vou me dirigir? A minha energia vai me puxar para cá, para o sangue. Porque nós ainda... Não tem problema se a minha energia me puxa para lá. O que eu não posso é ficar ali lendo tudo aquilo. Eu tenho que acordar e mudar a minha direção. E ao invés de começar a querer saber por que a cabeça foi decepada, não sei o que lá, não, olha, eu vou lá para Tocantins, vou fazer esse passeio, Eu tenho que potencializar aquilo que é melhor, aquilo que é bom, aquilo que é mais agradável, aquilo que é mais feliz, aquilo que vai me trazer mais sabedoria. E não o contrário. Vocês já repararam como as pessoas chegam para a gente para falar das desgraças? A desgraça chega num minuto, né? Qualquer coisa que acontece, a pessoa já liga. Quando está tudo bem, ninguém nem procura, ninguém fala nada, porque está tudo bem. Agora tem uma desgraça, um fala para o outro e conversa com o outro, não sei o que lá. Lá no CEOI a gente toma muito cuidado e, entre aspas, não permite que se converse essas coisas dentro da casa espírita, para não atrapalhar o trabalho dos espíritos. Casa espírita é a casa de trabalho dos espíritos. Nós somos instrumentos aqui dentro para que esse trabalho possa acontecer. Se eu venho para cá, trabalhador espírita reencarnado, e começo a falar do assassinato, do não sei o quê, que energia que eu estou proporcionando para que esses espíritos possam trabalhar aqui dentro? Não tem. Né? Sabedoria, Gandhi. Capacidade de receber informações sobre as mudanças do meio externo e interno e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. Então, as nossas atitudes, elas têm que ser dessa forma, únicas e originais. Diferente daquelas atitudes que nós ainda encontramos por aí e das atitudes que nós ainda nos pegamos dentro dela. Né? Paciência, também podemos pular, né? Esse aí é algo que, né, a gente precisa trabalhar e muito. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. A impaciência, ela nos desequilibra. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si a semente da solução. Todas as soluções estão conosco. E nós temos uma dificuldade de alcançar isso. Né? É um exemplo, né? Lá na nossa casa, uma pessoa sempre vinha reclamar. Bira, a sala está suja. E eu ficava calado, né? Exercitando minha paciência. Né? Bira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Toda vez. Aí chegou um dia que não deu mais. Né? Aí disse assim, olha só, você vem para mim e me traz uma série de problemas. Tem como você me trazer soluções também? A pessoa leva um susto. Porque se a sala está suja, o que tem que fazer? Limpar. Agora, eu é que tenho que limpar? Ele não pode limpar? Ou pedir para alguém limpar? Quer dizer, ele sabe a solução. Por que vem trazer? Não é assim? Quando os nossos filhos chegam para nos falar determinadas coisas, é nesse momento que a gente demonstra o quanto impaciente nós somos. Nós não deixamos nem eles acabarem de falar. Não é?
Nós não deixamos nem eles acabarem de falar. A gente já está cortando no meio, sai daqui, vai estudar, vai para o quarto, vai isso aqui. Isso porque nós não somos pacientes, não temos ainda isso. E um grande exercício de paciência é o nosso trânsito do Rio de Janeiro, né? Afetividade. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. Tudo que existe tem sua origem no amor, essência fundamental de todas as coisas que vivem na Terra. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. Deus é amor, né? Deus é amor. Então, essa essência fundamental, né? Tudo que existe tem sua origem no amor, essência. Uma outra passagem assim, muito interessante das nossas vidas, né? É tipo assim: nós temos essa atitude de colocar a minha felicidade e a minha infelicidade na mão dos outros. Se eu sou feliz, foi porque ele ou ela me faz feliz. Se eu sou infeliz, foi porque ele ou ela me fez infeliz. Ninguém faz ninguém feliz, nem ninguém faz ninguém infeliz, se eu não estiver com essa disposição interna. A felicidade tem que ser minha, eu que tenho que estar apto, eu que tenho que estar com vontade de ser feliz para que o outro me faça feliz. Se eu não tenho isso em mim, como é que eu posso dizer que o culpado é o outro? É a mesma coisa, como é que eu posso dizer eu te amo se eu não me amo? Eu te respeito se eu não tenho o menor respeito por mim? Se eu não sei o que é isso, como é que eu posso ter pelos outros, gente? Eu tenho que começar por mim. Aí tem gente que diz assim, não, mas isso não é egoísmo? Egoísmo é eu ser uma pessoa totalmente contrária às leis de Deus, que não vou poder satisfazer nem a mim nem a ninguém. Quanto mais eu me fortalecer, quanto mais eu encontrar em mim tudo isso que eu carrego dentro de mim, porque eu sou filho de Deus, todas as vezes que eu entrar em contato com isso, eu estou fazendo com que todos aqueles ao meu redor se sintam melhores. Você vai querer ficar ao lado de alguém pessimista? Ah, vai. Vai não? Pessoa arrogante? Prepotente? Vocês gostariam de ficar do lado desse? Vocês ficariam se vocês também tivessem isso, né? Essa prepotência, essa arrogância, aí você ficaria ali para alimentar aquilo. Mas a grande maioria quer ficar do lado de pessoas otimistas, pessoas que sabem como viver a vida, né? Mais felizes, com momentos de mais satisfação, de mais sabedoria. São essas pessoas que a gente procura para conviver. Mas para que eu possa ter essas pessoas comigo, achar essas pessoas para me satisfazer, eu tenho que me satisfazer primeiro. Porque se eu não tiver alegria dentro de mim, eu não vou encontrar ninguém alegre para me satisfazer. Porque mesmo que a pessoa seja alegre, não vai ter uma referência em mim, uma consonância. Eu não vou entender isso. Isso está claro, gente? Está complicado? Não, você só pode cantar uma musiquinha também, né? Autoconhecimento, né? Lá na nossa casa nós temos 2 grupos de estudo de Joana de Ângeles, que a gente estuda muito. E ontem eu fui num trabalho em Bangu, que todo o trabalho era em cima disso, de autoconhecimento, né? Eu penso que as casas espíritas, elas estão nesse momento fazendo esse movimento. É lógico que a gente tem que ter o Evangelho, o Livro dos Espíritos, tem que ter tudo isso. Mas como é que eu vou saber se o Evangelho e o Livro dos Espíritos estão em mim? Se eu só leio ou só discuto aquelas questões? É como se a gente dissesse assim, olha, serve para o outro. Serve para o outro, para mim não. Não, eu tenho que, nos meus trabalhos de grupo, nos meus trabalhos de equipes,
a gente poder trocar isso para poder trazer as nossas experiências à luz da doutrina dos espíritos, não é achismo, à luz da doutrina dos espíritos, a gente poder, de alguma forma, encontrar as portas de soluções para esses nossos ditos problemas, que eu não acho que a gente tenha problemas. Eu acho que nós temos oportunidades. Enquanto a gente encara esses problemas como problemas, vão continuar a ser problemas. Agora, se eu encaro os problemas como oportunidade, eu vou buscar caminhos para resolvê-los. Né? Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Uma das mais famosas questões, né, uma das mais citadas, pelo menos, questões de O Livro dos Espíritos, é a 919, que Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, né, traz uma receita para que a gente possa exercitar isso aqui. Que ele cita uma frase que não é de Sócrates, mas foi Sócrates que trouxe para a gente, né, que é conhece-te a ti mesmo. Sócrates viu isso escrito antes, né, não foi Sócrates que escreveu, e Aurélio Agostinho se reporta a essa frase para dizer para a gente o que a gente poderia fazer para resolver as nossas questões. Se nós tivéssemos um tempo pequeno, não precisa tempo grande não. Por exemplo, de noite, né? Eu vou ter um tempo ali antes de dormir para pensar como é que foi o meu dia. Desde a hora que eu acordei até aquele momento. Geralmente a gente não chega nem nos 2 segundos, né? A gente já embarcou, né? Então eu faço isso sentado, para não ter que dormir. E uma leitura de uma página do Evangelho, de um texto, todas as noites. E pedir para a espiritualidade nos encaminhar ou nos levar para os locais da espiritualidade onde a gente possa aprender mais. Onde a gente possa ter mais companhia desses bons e queridos amigos espirituais, que estão ao nosso lado o tempo inteiro. A gente é que não dá muita confiança para eles. Né? Mas eles nos observam o tempo inteiro. E o Livro dos Espíritos diz, né, que eles influenciam na nossa vida mais do que a gente possa imaginar. Agora, depende de que espíritos estão influenciando na minha vida. Depende do que eu penso, do que eu sinto. Porque se eu estiver pensando em fazer bobagem, são aqueles outros espíritos que ainda não chegaram ao conhecimento, que não chegaram a ter o conhecimento de Deus, que vai alimentando em nós essa vontade. Mas se eu estou envolvido com estudo, com trabalho no bem, em uma atenção ao outro, e fazer isso, fazer aquilo, os outros, a espiritualidade, elas investem maciçamente naqueles que estão com disposição. Sabe por quê? Porque eles precisam. Eles também têm os trabalhos dele a serem executados. E precisam de nós para poder executar esse trabalho. Então, quando eles percebem que aquelas pessoas estão ali de coração, desenvolvendo aquelas tarefas, eles começam ali, né? A gente tem vários exemplos sobre isso. Vamos lá para poder a gente ver tudo, se der. Respeito. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Se eu não me respeito, como é que eu quero que o outro me respeite, gente? Complicado, né? É aquela história que todo mundo fala, né, e cita, que a gente já sabe, mas é sempre bom repetir. Alguém liga para a nossa casa, o nosso filho atende, né? E fala, pai, é fulano. Diz que eu não estou. Já está ensinando ali a pessoa, o filho, a mentir, né? Já é uma mentira. E tantas outras coisas. Eu não quero que você fume, está dando baforada de cigarro. Né? Eu não quero que você beba e tenha um bar dentro de casa com todas as bebidas. Ora, né? Nós não estamos sendo coerentes com aquilo que nós queremos. Quer dizer que o outro, né, a gente
Eu sou psicólogo, né? Então eu atendo muitas pessoas e o foco maior são os pais, mesmo dos adultos, dos idosos. Mas sempre a história vem dos pais. Não, porque meu pai, porque minha mãe traz lá da infância, às vezes a pessoa com 40, 60 anos, traz lá da infância um detalhe que aconteceu lá e que está preso até hoje, impedindo essa pessoa de andar. Porque nós temos que entender o seguinte, eu sou de uma geração que meus pais não falavam nada, eles olhavam, né? Olhavam e você dava no pé, porque aí vinha, e era fio de ferro de passar ou o cinto, né? E lá vinha, e não queria saber por que não, se você tivesse certo ou errado. Uma vez eu levei uma surra porque a minha irmã jogou um caroço de manga no vaso e falou que fui eu. Né? Ainda tive que botar a mão lá para tirar o tal caroço de manga, né? E ela rindo atrás de mim, né? Mas o que dela estava guardado. Né? Então, era assim, né? Meu pai só chamava, olhava e pronto. Nunca, né? Meu pai me fez um carinho, minha mãe um afeto. Nunca. Por quê? Ele não conhecia isso. O modelo que ele tinha era esse. Eu sou ignorante de ignorar. Se eu não sei, como é que eu posso passar para o outro? Por isso que eu tenho que aprender, para poder passar para o outro. Então, era algo, se eu encostava na minha mãe, a minha mãe era uma médium incrível, né? Mas tinha pavor, morria de medo. Meu pai doutrinou espíritos durante 50 anos por causa da minha mãe. Que a minha mãe era mais forte, alta, pegava meu pai, que era baixo, suspendia, né? E só faltava matar ele. Mas os obsessores todos ali atuando, né? E ele teve que fazer esse trabalho para ajudá-la. Mas ele acabou se ajudando, né? Então, são determinadas coisas que vão acontecendo. Então, minha mãe tinha tanto pavor disso, e eu era eram 6 irmãos, e eu era o mais sensível, porque eu sempre gostei muito de ler, de estudar, então tinha uma sensibilidade maior do que os outros, uma mediunidade também. E quando eu ia fazer um carinho da minha mãe, ela mandava chegar para lá, porque achava que eu estava recebendo santo. Né? Por conta da ignorância, de ignorar. Né? Não sabia. Então, hoje, a gente já não pode mais dizer isso, eu não sabia. Hoje, se eu erro, eu sei que eu errei. Eu sei, porque hoje não tem mais isso de não saber, não. Se aperta um botão, você fala com o mundo. Então não tem mais. E hoje os filhos ensinam para os pais. Como eu não tive afeto, quando meu filho fez 4, 5 anos, ele chegava para mim, pai, me leva para dormir, me dá um carinho. Olha, eu me arrepiava de cima a baixo. Sabia fazer aquilo? Sai para lá, garoto. Vai dormir. Já, vai para cá. Aquela coisa, né, que a gente cansa de fazer. Graças a Deus que ele insistiu. Um dia ele conseguiu, né? E com muita dificuldade. Então, quando o casal de gêmeos nasceram depois dele, né, 5 anos depois, eu já sabia dar afeto. Quem me ensinou? Eles. Hoje eu procuro aprender com as crianças, com os jovens. Eles me ensinam muito mais que os adultos. Conversar com uma criança hoje em dia é uma coisa fantástica, porque eles já estão trazendo conhecimentos para nós incríveis. Né? Trabalhar na evangelização é uma bênção. Liberdade. Liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Se você não compartilhar a liberdade com o outro, você está preso, então não tem liberdade. Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes, isso é importante, é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. No ato de perder, e a gente não se conforma, o orgulho é tão grande, né, que a gente não se conforma em perder.
Mas, às vezes, perder significa um ganho muito maior lá para frente. E, às vezes, a gente perde porque alguma coisa iria acontecer e a gente nem se dá conta que aquela perda para a gente iria trazer um benefício muito maior, né? Lucidez. Enquanto vivermos de forma mecânica e irrefletida e sem intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. É aquela coisa, né? A gente vive assim, né? Vai dormir. Aí o despertador toca, está na hora, levanta. Aí bota a roupa, vai no banheiro, escova os dentes, vai no café, toma o café, vai para o trabalho, volta. É tudo mecânico. É tudo mecânico. É impressionante quando a gente pergunta assim para a pessoa, você veio de onde? Eu vim ali da Rodrigues Caldas até aqui a pé. Que legal. Você observou o que você observou durante a sua caminhada? Era para observar? Não vi nada. Eu vim andando normalmente. Gente, não observou que o céu estava azul, que o sol estava presente, não observou que tem árvores maravilhosas pelo caminho, não observou que pessoas estão transitando para baixo. Não. Baixa a cabeça e vem no automático. Liga o automático e vai. Né? Gente, para observar mais. O espírita, ele tem que observar mais e mais. Mais e mais. A observação é fundamental para todos nós, mas não é mais aquela observação que nós fazíamos para julgar nem criticar. É a observação que eu faço para deixar que essa observação venha repousar dentro de mim e encontre dentro de mim as soluções para as minhas mazelas, para as minhas questões, não para as questões de ninguém. Ninguém salva ninguém. Até Jesus falou, a tua fé te curou. Jesus nunca disse, eu te curei. A tua fé te curou. Se eu não acreditar em mim, se eu não ter fé, se eu não acreditar nos meus irmãos, se eu não acreditar na vida, se eu não acreditar em Deus, nada acontece na minha vida. Nada. Então a gente encontra pessoas assim que são desconfiadas, né? Já acha que a pessoa vai fazer alguma coisa contra ela. Aí a gente para e pensa, eu sempre fui assim, né? Sem mesmo ter estudado a doutrina dos espíritos, mas era uma característica minha e muitas vezes, entre aspas, me dei mal. Eu sempre acreditei no outro, sempre. Até prova em contrário, entre aspas. Por quê? Se eu acredito nele e ele faz uma coisa errada, o problema é de quem? Dele. Não é meu. Eu é que não posso fazer. Agora, se ele fez um problema, ele que vai ter que resolver a questão que é dele. Né? Naturalidade. Todos nós somos água da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. Né? Todos nós estamos no mesmo barco, mas cada um está no seu momento evolutivo. Um com um passinho mais para frente, o outro mais para trás, o outro mais paradinho, mas todos nós estamos no mesmo barco. Nosso tempo já está terminando. Humildade. Os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmos um canal ou espaço transcendente, por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Olha que definição para humildade, né? Uma definição que a gente não costuma ver muito por aí, né? Que todos os humildes aprenderam com a introspecção, ou seja, você entrar em você mesmo, se reconhecer, fazer esse exercício com você, né? Coragem. Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. Mas eu não ficaria ali, não. Né?
Isso é para quem já está mais evoluído, para quem sabe, né, fazer o que ele está fazendo ali, né? Coragem, coragem, ser ousado. Nós temos que ser ousados. Nós não podemos ser tímidos, medrosos. Eu estou falando isso para espíritas, para seres humanos que estão com tendência voltadas para o bem. Então, se eu estou com tendência voltada para o bem, eu tenho que ser ousado. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que começar a fazer da minha vida algo que faça sentido. Algo que faça sentido. Quantos de nós, às vezes, não se sente angustiados, melancólicos, porque percebe que dentro de si há um vazio existencial. Há um vazio que não é preenchido. Não é preenchido porque a gente, egoístas, quer mais saber de nós mesmos do que do próximo. Quando eu estou com esse vazio existencial, amargurado, melancólico, se eu procurar estender as minhas mãos para outras pessoas, a gente vai perceber que esse vazio vai desaparecendo, vai sendo preenchido pelo amor, né? Por tudo isso. Esse já acabou. Individualidade. A individualidade está associada a uma ampliação de consciência e ao amadurecimento pessoal. Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se, física, emocional e espiritualmente. E o último, aceitação. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam. E muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser. Mas somos verdadeiramente o que sentimos. Não é para refletir sobre isso? Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Então, que possamos, diante de todas essas nossas conquistas, que são nossas conquistas da alma, fazer vibrar primeiro em cada um de nós aquilo que Deus faz vibrar no universo, que é o amor incondicional, afastando de nós tudo aquilo que já não serve, tudo aquilo que é lixo, que acumulamos ao longo das nossas reencarnações. E dessa maneira teremos os prazeres da alma a vibrar mais intensamente, fazendo com que os nossos braços sejam postos aos abraços daqueles que mais necessitam, fazendo com que os nossos olhares sejam ternos e cativantes para aqueles que derramam as suas lágrimas de tristeza e dor porque ainda não conhecem a Deus, fazendo com que as nossas pernas sejam movimentadas para atender aqueles que estão embaixo de marquises, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em asilos e leprosários. Que possamos vibrar no bem, que possamos fazer com que esses prazeres da alma acorde os nossos sentidos e faça vibrar o nosso amor. Muita paz.